Você já sentiu sua mente presa em um ciclo de medo e dúvida? A palavra de Deus tem o poder de libertá-lo e Billy Graham vai mostrar como. Há uma batalha acontecendo todos os dias. Não é nas ruas, não é nos tribunais, não é nos escritórios do governo. A batalha está na sua mente. A guerra não é travada com espadas ou armas, mas com pensamentos. Todos os dias, o inimigo tenta conformá-lo a este mundo, pressioná-lo a um molde de medo, dúvida e compromisso. Mas Deus o chamou para algo maior. Ele o chamou para ser transformado, para ter uma nova mente, uma mente renovada, uma mente que pensa os pensamentos do céu, enquanto ainda caminha nesta terra. Seus pensamentos moldam sua realidade. O que você pensa consistentemente determina sua fé, sua direção e seu destino. Antes de começar, deixe um nos comentários se você quer transformar sua mente com a palavra de Deus. Curta, se inscreva e não perca o final. Tem uma surpresa incrível esperando por você. Em Romanos 12, versículo 2, está declarado: Não se conformem com o padrão deste mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente. Isso não é apenas um conselho, é um comando divino, um chamado para revolucionar a maneira como você pensa. O mundo tenta moldá-lo, pressioná-lo à sua imagem, mas Deus o chama para algo mais elevado. Ele o chama para uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de ver, uma nova maneira de crer. Veja, toda ação começa com um pensamento. Toda decisão, toda escolha, cada passo que você dá, começa na sua mente. Se seus pensamentos estão cheios de dúvida, sua vida será cheia de hesitação. Se sua mente está focada no medo, sua vida será limitada pela ansiedade. Mas, se seus pensamentos estão enraizados na fé, sua vida será cheia de propósito. É por isso que a Bíblia não diz apenas para mudar suas ações. Ela diz para renovar sua mente, porque quando sua mente é transformada, toda a sua vida é transformada. Olhe para o mundo ao seu redor. As pessoas estão sendo moldadas todos os dias pelas notícias, pelas redes sociais, pela cultura, pelas opiniões dos outros. Elas estão sendo informadas sobre o que pensar, o que acreditar, o que valorizar. E se você não tomar cuidado, encontrará a si mesmo pensando como elas, pensando em medo em vez de fé, em preocupação em vez de confiança, em dúvida em vez de confiança em Deus. Mas Deus está chamando você para se libertar desse padrão. Ele está chamando você para pensar diferente, para ver com olhos de fé. A renovação da sua mente não é um evento único, é uma rendição diária. Todas as manhãs, você deve escolher: deixarei o mundo moldar meus pensamentos ou deixarei Deus moldá-los? O inimigo sabe que, se ele puder controlar sua mente, ele poderá controlar sua vida. É por isso que ele constantemente o bombardeia com mentiras. Mentiras que dizem que você não é bom o suficiente, que você não é forte o suficiente, que você não é digno. Mas, quando você renova sua mente, você substitui essas mentiras pela verdade de Deus. Você começa a declarar: eu sou mais que vencedor. Eu sou escolhido. Eu sou amado. Eu sou vitorioso em Cristo. Você não precisa viver na prisão do pensamento negativo. Você não precisa estar preso pelas correntes do passado. Pelo poder de Cristo, sua mente pode ser renovada. E quando sua mente é renovada, seu futuro é renovado. Sua fé é fortalecida. Seu propósito é revelado. Então, não se conforme. Seja transformado. Deixe Deus mudar a maneira como você pensa, e Ele mudará a dente. O mundo ao seu redor tem um padrão, uma maneira de pensar, uma maneira de viver, uma maneira de reagir. Ele opera no medo, no orgulho, na ambição egoísta. Ele diz para você buscar o sucesso a qualquer custo, para colocar a si mesmo em primeiro lugar, para guardar raiva, para buscar vingança, para se conformar às expectativas da sociedade. Mas Deus o chama
para algo diferente. Em Romanos 12, versículo 2, está escrito: "Não se conformem com o padrão deste mundo." Isso significa que você não precisa pensar como o mundo pensa. Você não precisa seguir seu padrão. Você não precisa estar preso no mesmo ciclo de ansiedade, depressão, ganância ou insegurança. O mundo ensina você a confiar em sua própria força, mas Deus diz: "Confie em mim." O mundo diz: "Siga seu coração", mas Deus diz: "Seu coração é enganoso, siga minha palavra." O mundo diz que você precisa ver para crer, mas Deus diz: "Creia, e então você verá." Os padrões do mundo são construídos na lógica humana, mas os caminhos de Deus são mais altos, sua sabedoria é maior e sua verdade é eterna. Alguns de vocês estão presos nas mesmas lutas porque ainda estão operando sob a mentalidade do mundo. Você pensa que o avanço vem pelo esforço próprio, mas Deus diz que a transformação vem pela rendição. Você pensa que a paz vem de conseguir tudo o que deseja, mas Deus diz que a paz vem de confiar nele com tudo o que você tem. Você está pronto para renovar seus pensamentos? Comente fé agora. Dê um like se acredita no poder da Bíblia e fique até o fim para uma revelação especial. O mundo ensina uma mentalidade de medo. Medo do fracasso, medo do futuro, medo de não ser suficiente. Mas a palavra de Deus diz, em 2 Timóteo 1, versículo 7, "Porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de uma mente sã." Os padrões do mundo o manterão preso no comum, mas a renovação da sua mente o levará ao extraordinário. Quando você para de pensar como o mundo e começa a pensar como filho de Deus, você começará a viver na liberdade e no propósito que Ele tem para você. Você não estará mais preso pelas pressões da cultura ou pelas expectativas dos homens. Você caminhará na confiança de saber quem você é em Cristo. É hora de se libertar do padrão do mundo. Pare de deixar a sociedade definir seu valor. Pare de deixar o medo ditar suas decisões. Pare de deixar a cultura dizer o que é certo e errado. Em vez disso, deixe a palavra de Deus ser sua base. Deixe sua verdade moldar sua identidade. Deixe suas promessas guiarem seus olhos. Você não foi criado para se encaixar neste mundo. Você foi criado para ser transformado pela renovação da sua mente. E quando você pensa diferente, você viverá diferente. Quando você vive diferente, você brilhará como uma luz na escuridão. E quando você brilha, o mundo verá que você pertence ao reino de Deus. Sua mente é um campo de batalha, e o que você a enche determinará se você caminha em vitória ou derrota. O mundo está constantemente alimentando você com mensagens por meio da televisão, redes sociais, conversas e cultura. Ele diz o que temer, o que desejar, no que acreditar. Mas Romanos 12, versículo 2, nos lembra que a verdadeira transformação vem da renovação de nossas mentes. E essa renovação só pode acontecer quando a base de seus pensamentos é construída na palavra inabalável de Deus. Tudo o que você consome influencia seu pensamento. Se você enche sua mente com negatividade, dúvida e medo, você viverá em desânimo. Se você se cerca de vozes sem Deus, você começará a pensar de uma maneira sem Deus. Mas, quando sua mente está ancorada nas Escrituras, quando seus pensamentos são moldados por suas promessas, você permanecerá firme. Não importa o que vier contra você. Olhe para a vida de Jesus. Ele não permitiu que as vozes do mundo ditassem seu propósito. Quando Satanás o tentou no deserto, ele não lutou com emoções. Ele lutou com a palavra de Deus. 3 vezes, o inimigo tentou plantar mentiras em sua mente. E 3 vezes, Jesus respondeu: "Está escrito." Esse é o poder de uma mente renovada pela verdade de Deus. Alguns de vocês têm lutado com medo porque sua mente está cheia das coisas erradas.
Você acorda e a primeira coisa que faz é verificar as notícias, rolar pelas redes sociais, ouvir as opiniões do mundo e se pergunta por que a ansiedade enche seu coração. Mas e se você começasse seu dia com a voz de Deus? E se sua palavra fosse a primeira coisa a moldar seu pensamento? Em vez de medo, você caminharia na fé. Em vez de confusão, você teria clareza. Em vez de insegurança, você permaneceria na confiança, sabendo que sua identidade é encontrada nele. A palavra de Deus não é apenas um livro, ela é viva, poderosa e ativa. Ela tem a capacidade de derrubar fortalezas, quebrar cadeias, renovar sua mente. O inimigo fará tudo o que puder para mantê-lo afastado dela, porque ele sabe que um crente que se firma na palavra é imparável. Mas quando você abre sua Bíblia, quando medita em sua verdade, quando declara suas promessas sobre sua vida, sua mente começa a mudar. E quando sua mente muda, sua vida muda. Então eu pergunto hoje, o que você está alimentando sua mente? Que vozes estão moldando seus pensamentos? Você está permitindo que o mundo o encha de medo? Ou está deixando Deus enchê-lo com verdade? Porque a base de seus pensamentos determinará a direção da sua vida. E quando sua base é a palavra de Deus, nada pode abalá-lo. A batalha pela sua mente é ganha ou perdida nos pensamentos que você escolhe acreditar. Todos os dias, o inimigo sussurra mentiras. Ele diz que você não é bom o suficiente, que você nunca mudará, que Deus se esqueceu de você. Ele planta sementes de dúvida, medo e desânimo. E se você não tomar cuidado, começará a acreditar nessas mentiras. Mas Romanos 12, versículo 2, diz que a transformação acontece quando sua mente é renovada. Quando você para de aceitar as mentiras do inimigo e começa a substituí-las pela verdade da palavra de Deus. O inimigo quer que você viva no medo, mas Deus diz, em Isaías 41, versículo 10, não temas, pois estou com você. O inimigo diz que você não tem valor, mas Deus diz, em Salmos 139, versículo 14, você é uma criação admirável e maravilhosa. O inimigo diz que seu passado o define, mas Deus diz, em 2 Coríntios 5, versículo 17, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Se você quer uma mente transformada, deixe um coração 2 nos comentários. Inscreva-se, ative o sininho e não saia antes do final. Algo poderoso vem por aí. O que você acredita moldará como você vive. Se você acredita nas mentiras do inimigo, você viverá em derrota. Mas, se você acredita na verdade de Deus, você caminhará em vitória. Alguns de vocês estão presos em ciclos de medo, insegurança e dúvida porque têm ouvido a voz errada por tempo demais. Mas hoje, Deus está chamando você para se libertar. Ele está chamando você para substituir cada mentira por sua verdade, para parar de ouvir o inimigo e começar a ouvir a ele. Como você substitui mentiras por verdade? Enchendo sua mente com a palavra de Deus. Quando o inimigo diz que você é fraco, declare, em Filipenses 4, versículo 13, tudo posso, naquele que me fortalece. Quando ele diz que você está sozinho, lembre-se, em Deuteronômio 31, versículo 6, ele nunca o deixará nem o abandonará. Veja, a palavra de Deus não é algo que você apenas lê, é algo em que você se firma. É sua arma contra as mentiras do inimigo. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele não discutiu com Satanás. Ele não tentou raciocinar com ele. Ele simplesmente declarou a verdade da palavra de Deus. E é isso que você deve fazer. É hora de se libertar das mentiras. É hora de renovar sua mente com a verdade de Deus. Quando você para de acreditar no inimigo e começa a acreditar no que Deus diz sobre você, tudo muda. Seus pensamentos mudam, sua atitude muda, sua fé se torna mais forte e você começa a caminhar
na plenitude do que Deus o chamou para ser. Então, hoje eu pergunto: de quem é a voz que você está ouvindo? A voz do medo ou a voz da fé? A voz do inimigo ou a voz de Deus? Porque a voz que você acredita determinará a vida que você vive. Escolha acreditar na verdade e deixe Deus transformar sua mente. Seus sentimentos o enganarão. Eles mudam como o vento. Num momento, você se sente forte. No outro, você se sente fraco. Um dia, você se sente amado. No outro, você se sente esquecido. Se você construir sua vida sobre sentimentos, você sempre será instável, porque os sentimentos são confiáveis. Mas a fé é construída em algo maior. A fé está ancorada na verdade imutável da palavra de Deus. É por isso que Romanos 12, versículo 2, nos chama a ser transformados pela renovação de nossas mentes, não pela mudança de nossas emoções. Muitas pessoas vivem suas vidas baseadas em como se sentem. Não estou com vontade de orar. Não estou com vontade de ler minha Bíblia. Não estou com vontade de confiar em Deus. Mas a fé não é um sentimento. A fé é uma escolha. A fé é acreditar no que Deus diz, mesmo quando suas emoções dizem o contrário. A fé é se firmar em suas promessas, mesmo quando tudo ao seu redor diz que é impossível. Olhe para Abraão. Deus lhe disse que ele seria o pai de muitas nações. Mas anos se passaram e ele não tinha filhos. Seus sentimentos devem ter lhe dito para desistir. Suas circunstâncias devem ter lhe dito que era tarde demais. Mas a Bíblia diz, em Romanos 4, versículo 18, contra toda a esperança, Abraão, em esperança, creu. Ele não viveu por sentimentos, ele viveu por fé. E por causa disso, ele viu a promessa de Deus cumprida. Antes de mergulharmos, comente amém. Se crê que Deus pode mudar sua vida, curta, se inscreva e assista até o último segundo para uma mensagem que vai te impactar. Alguns de vocês estão esperando que seus sentimentos mudem antes de dar um passo em fé, mas que se você esperar até se sentir pronto, você nunca se moverá. Se você esperar até se sentir forte, você nunca lutará a batalha. Se você esperar até sentir vontade de confiar em Deus, você perderá os milagres que Ele quer fazer em sua vida. A fé avança mesmo quando os sentimentos dizem para parar. A fé declara vitória mesmo quando as emoções gritam derrota. Jesus não foi à cruz porque estava com vontade. Ele orou no jardim: Pai, se possível, afaste de mim este cálice. Em Mateus 26, versículo 39. Seus sentimentos naquele momento eram reais. Ele sentiu tristeza, angústia, até aflição. Mas ele não deixou suas emoções decidirem sua obediência. Ele disse: não seja como eu quero, mas como tu queres. Isso é fé. A fé se rende à vontade de Deus, mesmo quando os sentimentos tentam resistir. E quanto a você? Você está deixando suas emoções controlarem sua fé? Você está deixando o medo impedi-lo de entrar no que Deus tem para você? Você está esperando se sentir forte antes de confiar na força dele? É hora de se libertar. É hora de renovar sua mente e caminhar na fé, não nos sentimentos. Porque os sentimentos podem desaparecer, mas as promessas de Deus nunca mudam. E quando você constrói sua vida na palavra dele, em vez de suas emoções, você permanecerá firme. Não importa o que vier em seu caminho. O que você permite entrar em sua mente moldará seu futuro. Seus pensamentos são como sementes. O que você planta, crescerá. Se você encher sua mente com negatividade, medo e dúvida, sua vida refletirá isso. Mas se você guardar sua mente e enchê-la com a verdade de Deus, sua vida será marcada por paz, força e vitória. É por isso que Romanos 12, versículo 2, nos diz para sermos transformados pela renovação da nossa mente. Porque a batalha não está apenas em suas circunstâncias.
está em seus pensamentos. Olhe para o mundo ao seu redor. Em todos os lugares, a negatividade está sendo derramada nas mentes das pessoas. As notícias estão cheias de medo. As redes sociais estão cheias de divisão. As pessoas falam palavras de dúvida, desânimo e desesperança. E, se você não tomar cuidado, absorverá essa negatividade sem nem perceber. Você começará a pensar como o mundo. Mas Deus diz: não se conformem com o padrão deste mundo. Você não precisa pensar como todos os outros. Você não precisa ser consumido por medo e dúvida. Você pode renovar sua mente e pensar com a verdade da palavra de Deus. Alguns de vocês estão se perguntando por que não têm paz. Estão se perguntando por que lutam com dúvida e desânimo. Mas a questão é: o que você está alimentando sua mente? O que você está ouvindo? Com quem você está se cercando? Porque se tudo o que você ouve é negatividade, você começará a pensar negativamente. Se tudo o que você foca é medo, você viverá no medo. Mas, se você guardar sua mente, se você enchê-la com as promessas de Deus, em vez dos problemas do mundo, então, sua vida será transformada. Provérbios 4, versículo 23, diz: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Como você guarda seu coração? Guardando sua mente, escolhendo o que você permite entrar. Se você assiste, ouve e se entretém com coisas que o afastam de Deus, não se surpreenda quando sua fé parecer fraca. Mas, se você se cercar da verdade de Deus, se você passar tempo em sua palavra, se você ouvir sua voz, se você rejeitar a negatividade e se agarrar à fé, então sua mente será renovada e sua vida seguirá. Jesus disse, em Lucas 6, versículo 45, a boca fala do que está cheio o coração. O que está em sua mente eventualmente sairá em suas palavras, suas ações e sua vida. Preparado para ouvir Billy Graham? Deixe um glória a Deus nos comentários, dê um like e fique ligado até o fim. Tem um momento que vai tocar seu coração. Então, hoje eu pergunto, o que você está permitindo entrar em sua mente? Que vozes você está ouvindo? Elas estão aproximando você de Deus ou afastando-o? É hora de tomar controle de seus pensamentos. É hora de parar de deixar a negatividade ditar sua fé. É hora de guardar sua mente e enchê-la com a verdade de Deus. Porque quando você faz isso, sua vida será transformada. Você caminhará em confiança, não em medo. Você viverá em paz, não em ansiedade. Você se moverá em fé, não em dúvida. E o mundo verá que sua mente não é moldada por este mundo, mas pelo poder de Deus. Sua mente é sua maior arma, ou sua maior fraqueza. Os pensamentos que você entretém, ou o aproximarão de Deus, ou o afastarão. Romanos 12, versículo 2, nos diz para sermos transformados pela renovação da nossa mente, porque a transformação começa com seu pensamento. Se você quer ver uma mudança em sua vida, você tem que começar mudando o que está acontecendo em sua mente. Algumas pessoas oram por transformação, mas se recusam a abandonar pensamentos tóxicos. Elas pedem a Deus por paz, mas enchem suas mentes com ansiedade. Elas pedem fé, mas constantemente meditam na dúvida. Elas querem alegria, mas continuam relembrando cada dor e fracasso do passado. E então se perguntam por que se sentem presas. Mas ouça, Deus não pode transformar uma mente que você se recusa a render. Você não pode pensar como o mundo e esperar caminhar no poder de Deus. A Bíblia diz, em 2 Coríntios 10, versículo 5, levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Isso significa que você tem que tomar controle do que está acontecendo em sua mente. Você não precisa deixar pensamentos negativos correrem soltos. Você não precisa aceitar todo medo, toda mentira, toda dúvida que entra em sua mente. Você tem o poder, por meio de Cristo, de tomar esses pensamentos cativos e substituí-los por verdade.
Quando o inimigo sussurra, você nunca mudará. Responda com: eu sou uma nova criação em Cristo, em 2 Coríntios 5, versículo 17. Quando ele diz: você está sozinho, declare: Deus nunca me deixará, nem me abandonará. Em Deuteronômio 31, versículo 6. Quando o medo tenta dominá-lo, firme-se em: Deus não me deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de uma mente sã. Em 2 Timóteo 1, versículo 7. Mas ouça, isso não acontece por acidente. Requer esforço intencional. Você tem que treinar sua mente para rejeitar mentiras e substituí-las pela verdade de Deus. Você tem que ser disciplinado no que permite a si mesmo pensar. Filipenses 4, versículo 8, nos diz: tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, pensem nessas coisas. Isso significa que todos os dias você tem que escolher onde estará seu foco. Você focará no problema ou na promessa? Você meditará no medo ou se firmará na fé? Deus quer transformar sua mente, mas você tem que participar do processo. Você tem que estar disposto a render os pensamentos que o estão segurando. Você tem que rejeitar as mentiras do inimigo e encher sua mente com a verdade de Deus. E quando você fizer isso, a transformação virá. Sua fé aumentará, sua perspectiva mudará e você caminhará no poder de uma mente renovada. A direção da sua vida é determinada pela maneira como você pensa. Se sua mente está cheia de medo, sua vida será cheia de hesitação. Se seus pensamentos estão centrados no fracasso, seus passos serão marcados por derrota. Mas, se sua mente é renovada pelo poder da palavra de Deus, sua vida será transformada. Romanos 12, versículo 2, nos chama a sermos transformados pela renovação da nossa mente, porque Deus sabe que a mudança real começa em seus pensamentos. Alguns de vocês têm orado por um avanço, mas seus pensamentos ainda estão presos em cativeiro. Você pede a Deus por vitória, mas sua mente ainda está meditando em derrotas passadas. Você ora por uma nova temporada, mas seu pensamento ainda está preso na antiga. E Deus está dizendo: quero transformar sua vida. Mas primeiro, deixe-me transformar sua mente. O inimigo sabe disso, e é por isso que ele luta tanto para manter seus pensamentos cativos. Ele tenta convencê-lo de que as coisas nunca mudarão. Ele o lembra de cada erro, cada fracasso, cada decepção. Ele quer que você acredite que sua situação é sem esperança. Mas ouça, essas são mentiras. E no momento em que você as reconhece como mentiras, você tira o poder delas. A Bíblia diz, em Isaías 26, versículo 3: Tu conservarás em perfeita paz aqueles cuja mente está firme, porque confiam em ti. A paz não vem de uma mudança nas circunstâncias, ela vem de uma mudança no pensamento. Quando sua mente está fixa em Deus, quando seus pensamentos estão cheios de suas promessas, em vez de seus problemas, você caminhará em uma paz sobrenatural que nada neste mundo pode abalar. Alguns de vocês estão esperando que a paz venha quando sua situação melhorar. Você pensa, se eu pudesse resolver esse problema, então terei paz. Mas a paz não começa do lado de fora. Ela começa do lado de dentro. Ela começa quando você escolhe acreditar no que Deus diz, em vez do que o medo diz. Ela começa quando você treina sua mente para focar na verdade dele, em vez das mentiras do inimigo. A renovação da sua mente é um processo diário. Todas as manhãs, você tem que decidir: deixarei meus pensamentos serem moldados pelo mundo ou os deixarei serem moldados por Deus? Quando você acorda, o inimigo está pronto para encher sua mente com preocupação. Mas você tem o poder de resistir. Você pode começar seu dia declarando as promessas de Deus sobre sua vida. Você pode escolher meditar em sua verdade em vez da negatividade do mundo, porque quando sua mente é renovada,
sua vida será transformada. O medo não o controlará mais. A dúvida não o paralisará mais. Você caminhará em paz, em poder e na confiança de saber que sua mente não é controlada pelo mundo, mas pela verdade do Deus Todo-Poderoso. Sua vida sempre se moverá na direção dos seus pensamentos mais fortes. Se sua mente está cheia de medo, seus passos serão hesitantes. Se seus pensamentos estão consumidos pela dúvida, sua fé será fraca. Mas, se sua mente é renovada pela palavra de Deus, sua vida será marcada por força, paz e propósito. É por isso que Romanos 12, versículo 2, nos ordena sermos transformados pela renovação da nossa mente, porque Deus sabe que se Ele pode mudar seu pensamento, Ele pode mudar sua vida. O problema para muitas pessoas é que elas não reconhecem o poder de seus próprios pensamentos. Elas assumem que qualquer coisa que entre em sua mente é inofensiva. Mas a verdade é que o que você pensa molda quem você se torna. Provérbios 23, versículo 7, diz: "Pois como ele pensa em seu coração, assim ele é." Se você pensa que está derrotado, você viverá em derrota. Se você pensa que é um fracasso, você nunca entrará na vitória. Mas, se você renovar sua mente com a palavra de Deus, se você declarar o que ele diz sobre você, em vez do que o inimigo sussurra, você caminhará na plenitude de suas promessas. Alguns de vocês têm vivido na sombra de seus próprios pensamentos. Você está sendo retido não por suas circunstâncias, mas pela maneira como pensa sobre elas. Você acredita que nunca se libertará? Então, nem tenta. Você se convenceu de que as coisas nunca mudarão? Então, permanece preso. Mas ouça, Deus não o criou para viver em cadeias mentais. Ele não o chamou para caminhar no medo e na dúvida. Ele lhe deu a capacidade de renovar sua mente, de tomar cada pensamento negativo cativo e de entrar na vida que ele preparou para você. Paulo diz, em Filipenses 4, versículo 8, "Tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, pensem nessas coisas." Isso significa que você tem uma escolha no que medita. Você não precisa entreter cada pensamento temeroso. Você não precisa aceitar cada dúvida que entra em sua mente. Você pode escolher pensar nas promessas de Deus em vez de seus problemas. Você pode escolher a fé sobre o medo, a verdade sobre as mentiras e a vitória sobre a derrota. O inimigo quer controlar sua mente porque ele sabe que se ele controlar seus pensamentos, ele controlará sua vida. Mas você não precisa deixá-lo. Você tem a autoridade, por meio de Cristo, de renovar sua mente diariamente, de rejeitar a negatividade, de se recusar a meditar no medo, de substituir cada mentira pela verdade da palavra de Deus. Porque quando sua mente é renovada, sua vida seguirá. Você caminhará com confiança, você avançará na fé e você viverá não como alguém que está derrotado, mas como um filho do Deus Todo-Poderoso, transformado pelo poder de sua verdade. Sua mente é um campo de batalha e a guerra é travada com pensamentos. Todos os dias você está vencendo ou perdendo com base no que permite a si mesmo pensar. Romanos 12, versículo 2, nos diz para sermos transformados pela renovação da nossa mente, porque Deus sabe que a mudança real e duradoura começa em seus pensamentos. Se você quer ver vitória em sua vida, começa com tomar controle de sua mente. O inimigo sabe disso também, e é por isso que ele constantemente ataca seu pensamento. Ele sussurra mentiras, planta sementes de dúvida e enche sua mente com medo. Ele quer mantê-lo preso em um ciclo de negatividade, porque ele sabe que, se puder controlar sua mente, ele pode controlar sua vida. Mas Deus lhe deu o poder de se libertar. Você não precisa viver como prisioneiro de seus pensamentos. Você não precisa estar preso pelo medo, pela preocupação ou pela dúvida.
Por meio de Cristo, você tem a autoridade de renovar sua mente e substituir cada mentira pela verdade da palavra de Deus. 2 Coríntios 10, versículos 4 e 5, diz: As armas com as quais lutamos não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, levando cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Isso significa que você não precisa aceitar cada pensamento que entra em sua mente. Você pode desafiá-lo. Você pode testá-lo contra a palavra de Deus. E se não estiver alinhado com a verdade dele, você pode rejeitá-lo. Alguns de vocês têm acreditado em mentiras por tempo demais. O inimigo disse que você nunca mudará e você acreditou. Ele disse que você sempre estará preso no medo e você aceitou. Mas hoje, Deus está dizendo para você se libertar. Ele está dizendo que você não é o que o inimigo diz que você é. Você é quem ele diz que você é. Você é escolhido. Você é amado. Você é mais que vencedor por meio de Cristo. Mas ouça, renovar sua mente não é um evento único. É uma batalha diária. Todas as manhãs, você tem que escolher o que acreditará. Você acreditará nas vozes do medo ou na voz da fé? Você meditará em seus problemas ou fixará sua mente nas promessas de Deus? Porque os pensamentos que você entretém determinarão a direção da sua vida. Filipenses 4, versículo 8, nos dá um plano para a vitória. Tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, pensem nessas coisas. Isso significa que você não apenas rejeita os pensamentos negativos, você os substitui pela verdade de Deus. Você enche sua mente com suas promessas. Você medita em sua palavra. E à medida que você faz isso, a transformação virá. Sua fé crescerá, seus medos diminuirão e você começará a caminhar na liberdade e na vitória que Deus já lhe deu. Então hoje, eu o desafio. Tome de volta sua mente. Pare de deixar o inimigo controlar seus pensamentos. Pare de viver na prisão do medo. Escolha renovar sua mente. Escolha encher seu coração com a palavra de Deus. E à medida que você fizer isso, você experimentará o poder de uma vida transformada, uma vida que não está mais presa por mentiras, mas libertada pela verdade do Deus Todo-Poderoso. Ouvir as palavras inspiradoras de Billy Graham sobre como a palavra de Deus pode transformar nossos pensamentos foi como abrir uma janela para um novo horizonte de esperança e fé. No Brasil, onde a espiritualidade pulsa em nossos corações e a fé é um pilar em tantas famílias, essa mensagem ressoa profundamente. Vivemos em um mundo que constantemente nos bombardeia com mensagens de medo, dúvida e negatividade, seja nas notícias, nas redes sociais ou até nas conversas do dia a dia. Mas Billy Graham nos lembra, com base em Romanos 12, versículo 2, que não precisamos nos conformar a esse padrão. Podemos escolher renovar nossas mentes, alinhando nossos pensamentos com a verdade eterna de Deus. Essa ideia me tocou profundamente, porque percebo como, muitas vezes, permito que pensamentos tóxicos guiem minhas decisões, roubando a paz que Deus promete em Isaías 26, versículo 3. Tu conservarás em perfeita paz aqueles cuja mente está firme, porque confiam em ti. A mensagem de Graham é um convite para uma batalha diária, mas não com armas físicas, e sim com a força da palavra de Deus. No Brasil, onde enfrentamos desafios como desigualdade, violência e incertezas econômicas, é fácil cair na armadilha do desânimo. Quantas vezes me peguei acordando e, antes mesmo de orar, verificando o celular, absorvendo notícias que alimentam ansiedade? A lição que tiro é clara. Precisamos ser intencionais com o que permitimos entrar em nossas mentes. Assim como protegemos nossas casas contra invasores, devemos guardar nossos corações. Como diz Provérbios 4, versículo 23.
Isso significa escolher começar o dia com a Bíblia, meditando em promessas, como Filipenses 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa prática não é apenas um ritual, é um ato de resistência contra as mentiras do inimigo que dizem que não somos suficientes ou que nunca venceremos nossas lutas. O que mais me marcou foi a ênfase de Graham em substituir mentiras por verdades. No contexto brasileiro, onde a cultura valoriza a comunidade e a solidariedade, vejo como podemos aplicar isso não só individualmente, mas também em nossas famílias e igrejas. Quando alguém ao nosso redor está preso em pensamentos de medo, podemos compartilhar a verdade de Deus, como em 2 Timóteo 1, versículo 7. Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de uma mente sã. Isso me fez refletir sobre a importância de ser uma luz em minha comunidade, especialmente em momentos de dificuldade. No Brasil, onde a fé muitas vezes nos une em cultos vibrantes ou em rodas de oração, podemos encorajar uns aos outros a renovar a mente, declarando que somos mais que vencedores em Cristo, como diz Romanos 8, versículo 37. Uma lição prática que levo para a vida é a disciplina de tomar cativo cada pensamento, como ensina 2 Coríntios 10, versículo 5. Isso exige esforço diário. Por exemplo, quando sinto medo do futuro, algo comum em um país onde o amanhã pode parecer incerto, agora escolho declarar Deuteronômio 31, versículo 6. Ele nunca me deixará, nem me abandonará. Essa prática mudou minha perspectiva. Em vez de me deixar levar por emoções instáveis, estou aprendendo a ancorar minha fé na palavra, como Abraão, que contra toda esperança, creu, conforme Romanos 4, versículo 18. No Brasil, onde a resiliência é parte de nossa identidade, essa mensagem nos desafia a não viver pelos sentimentos, mas pela fé, confiando que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece impossível. Outra aplicação poderosa é guardar o que entra em nossa mente. No Brasil, onde as redes sociais são tão populares e as conversas fluem com paixão, é fácil absorver negatividade sem perceber. Graham nos alerta para sermos seletivos, como diz Filipenses 4, versículo 8. Tudo o que for verdadeiro, nobre, correto, puro, pensem nessas coisas. Isso me inspirou a reduzir o tempo em plataformas que alimentam ansiedade e investir em momentos de comunhão com Deus e com irmãos na fé. Participar de um grupo de estudo bíblico ou de cultos comunitários, tão comuns em nossas igrejas brasileiras, pode ser uma forma de cercar nossa mente com verdades que edificam. Essa mensagem também me fez pensar no impacto de nossos pensamentos naqueles ao nosso redor. No Brasil, onde a família é o coração da sociedade, o que penso afeta como amo e sirvo minha família. Se minha mente está cheia de paz e fé, posso ser um exemplo para meus filhos, amigos e vizinhos, refletindo a luz de Cristo, como diz Lucas 6, versículo 45. A boca fala do que está cheio o coração. Renovar a mente, portanto, não é só para mim. É para abençoar minha comunidade, minha cidade, meu país. A grande lição que aplico é que a transformação começa na mente, mas se espalha para toda a vida. Não importa o quão difícil seja o momento, seja uma crise pessoal ou os desafios que enfrentamos como nação, a palavra de Deus é nossa arma mais poderosa. Ela nos liberta das cadeias do medo e nos guia para a liberdade que Cristo conquistou. No Brasil, onde cantamos louvores com fervor e oramos com lágrimas, essa verdade nos chama a viver com ousadia, declarando que nossa mente não pertence ao mundo, mas a Deus. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe um amém nos comentários e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso.
Não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Sua interação nos ajuda a levar a palavra de Deus a mais pessoas. Fique até o fim, porque tem uma surpresa especial esperando por você. Vamos juntos renovar nossas mentes e transformar nossas vidas com o poder de Deus.